Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Tivemos atualizações aí quanto à chegada de atacante aí ao Vasco, cara. Esse jogador já é aguardado no Rio de Janeiro. Vamos falar também aqui da situação do Davi Luiz. O jogador esclareceu a possibilidade de se transferir para o Vasco. Também atualizações quanto a outros reforços. Também saída de jogadores. Vamos trazer aqui um resumão aí para você ficar por dentro das últimas notícias do Vasco. Mas antes de começar, já sabe, né, cara? Deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Se inscreve se você não tá inscrito aí, cara. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Dá essa moralzão aí pro nosso canal aí continuar crescendo a cada dia. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e atualizações do Vascão. Essa é a época do ano que tá chovendo notícia, cara. Muita coisa aí, é saída, é chegada de jogador. Aí a gente ainda tem esperança da venda da SAF. Para você não perder nada, se inscreve aí no canal. Pessoal, nessa última semana tivemos ótimas novidades quanto à saída de jogadores do Vasco, né, cara? O primeiro jogador que deixou o Vasco aí foi o zagueiro Léo Pelé, que foi vendido para o Atlético Paranaense. As últimas informações que a gente teve quanto à venda do Léo Pelé foi que ele foi vendido por 70% dos direitos e o Vasco manteve 30%. E os valores que o Atlético Paranaense pagou por 70% dos direitos do jogador gira em torno de 9 milhões e 300 mil reais. Havia uma expectativa do abatimento da dívida do Vasco pelo volante Hugo Moura. Não aconteceu esse perdão da dívida, o Vasco ainda segue em dívida com o Atlético Paranaense, não foi revelado ao certo os valores concretos que o Vasco deve ao Atlético Paranaense quanto à situação do Hugo Moura, mas isso não foi perdoado. E o Atlético Paranaense, mesmo assim, conseguiu contratar o Léo Pelé por 9 milhões e 300 mil reais. O Vasco, como eu disse, manteve 30% do atleta, mas pouco provável que o Atlético Paranaense vai conseguir revender o Léo Pelé futuramente, né? Um jogador aí que já está em declínio na sua carreira, vai jogar uma segunda divisão com a camisa do Atlético Paranaense, por mais que tenha sido rebaixado, mas é um clube que tem aí alguma grana, né? Tem alguma estrutura para poder investir em alguns reforços e está fazendo isso, né? Está contratando jogador, adquirindo direitos de jogador, e o Léo Pelé foi essa primeira aquisição. Mas mesmo assim, é um declínio na carreira do jogador, vai sair de uma Série A para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro em um clube infinitamente menor do que o Vasco. E a outra saída foi a do Maicon, cara. O Maicon também foi para o futebol paranaense, vai jogar no Coritiba por empréstimo. O Vasco acertou o empréstimo do jogador até o final de 2025 e vai arcar aí com parte do salário. De acordo com o Globoesporte.com, o Coritiba irá arcar com a maior parte do salário do jogador. Não sabemos aí ao certo qual é o salário do Maicon. Certamente ele deve ganhar na casa ali de 500 mil a 600 mil. Se o Zé Gabriel ganhava 500 mil, eu sempre estou usando essa lógica aqui no canal, imagino que o Maicon ganhava, né, cara? Eu acho que o Maicon, após renovar o seu contrato com o Vasco, teve sim uma valorização salarial, ele pode estar ganhando mais ou menos nessa casa. E além dessas saídas aí, de acordo com atualizações, o Vasco ainda pretende vender outros jogadores se chegar a proposta, né? O próximo da lista pode ser o atacante Ryan, desperta interesse da Fiorentina, da Itália. Havia expectativa da Fiorentina fazer uma proposta de 90 milhões por esse jogador, só que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos nenhuma atualização aí quanto a essa proposta. Outros clubes teriam demonstrado interesse remotamente no jogador, como o Barcelona, por exemplo, só que sem proposta oficial, mas ele pode ser o próximo a ser vendido aí pelo Vasco. Além dele, o Vasco também poderia vender o lateral esquerdo Leandrinho, que recebeu aí uma proposta do futebol do Catar, e também clubes do Japão teriam sondado uma situação com o jogador. O fato é que o Vasco recusou uma proposta vindo lá do Catar. A gente não sabe se é do interesse do Vasco vender o Leandrinho agora. Eu acredito que sim, se chegar uma boa proposta, o Vasco irá vender sim o garoto. Além dessas possibilidades, outros jogadores também podem sair do Vasco, como o zagueiro João Vitor, o Matheus Cocão, que despertou interesse de clubes dos Estados Unidos, Lucas Piton e até mesmo o goleiro Léo Jardim. Todos esses jogadores, se chegar uma boa proposta, pode ser que o Vasco repense e aceite vender esses atletas, de acordo com as últimas informações que temos quanto à possibilidade de saída de jogadores. Deixe nos comentários o que você achou dessa saída aí, tanto do Léo Pelé e do Maicon. O torcedor ainda aguarda a saída do Jean Davi, do Emerson Rodrigues. A gente já explicou a situação do Emerson Rodrigues, que possivelmente não deverá sair do Vasco, ele deverá permanecer, já que se ele for devolvido ao Inter Miami, o Vasco terá que arcar com os seus salários até o meio do ano de 2025, quando encerra o contrato dele com o nosso clube. Bom, agora vamos falar aqui da situação de jogadores que podem chegar ao Vasco, né? E até mesmo aqueles que já fecharam com o nosso clube. O Vasco nesse final de semana fechou aí a contratação em definitivo,
do zagueiro Lucas Oliveira. A gente já falou aqui algumas vezes dessa situação, mas foi atualizado ontem que o jogador chegará sem custos ao Vasco e o Vasco terá 70% dos direitos do jogador. O jogador de 28 anos esteve no Kyoto Sanga do Japão na última temporada, além de ter passado também pelo Valladolid da Espanha nesse mesmo ano de 2024, lá no início do ano. Agora o jogador fecha com o Vasco por 2 anos, é o reforço aí que a diretoria do Vasco tanto queria para a nossa zaga, e chega aí o Lucas Oliveira. A tendência é que ele chegue para compor elenco caso o Vasco feche com o Balbuena, que é uma outra solução muito importante aí para o Vasco conseguir contratar, né? O Globo Esporte trouxe informação que o Vasco vê com otimismo a possibilidade de fechar com o Balbuena, que chegaria aí para ser, claro, titular na zaga ali ao lado do João Vitor, se o João Vitor não for vendido, né? Porque se o João Vitor sair do Vasco, certamente a zaga será ali Balbuena e Lucas Oliveira, já dá uma caída já um pouco no nível técnico da zaga. Mas o João Vitor deixou um pouco a desejar também. Tem alguns torcedores que não gostam do João Vitor. Eu fico meio termo, cara. Eu acho que ele às vezes é bom, às vezes é muito ruim, às vezes joga muito abaixo, até mesmo do Léo Pelé e do Maicon. Mas eu acho que ele pode ser um jogador mais potencializado com o Fábio Carille aí no Vasco. Certamente seria uma baita dupla de zaga ter o Balbuena e também o João Vitor aí para a próxima temporada. Fato é de que o Balbuena está em estágio inicial de negociação, o Vasco demonstra interesse, só que o jogador tem contrato até o meio do ano que vem com o Dinamo Moscou lá da Rússia e teria que antecipar a rescisão contratual com o clube russo para chegar ao Vasco em janeiro. Caso ele não faça isso, ele pode assinar um pré-contrato com o Vasco e chegar somente em julho, quando a temporada já estiver em andamento, né? Vamos aguardar, ver se vamos ter avanços significativos quanto à contratação do Balbuena. Tivemos também atualização quanto à situação do Davi Luiz, que poderia ser um outro zagueiro que o Vasco poderia buscar no mercado. De acordo com o próprio jogador, o Pedrinho fez um contato inicial, mas ele deixou isso tudo na mão do empresário dele, que disse que só irá tratar de negociações após o dia 1º de janeiro, após aí a virada do ano. Mas ele deixou muito claro que não vê com bons olhos uma transferência para o Vasco, pelo que ele já fez no Flamengo, pelos títulos que ele conquistou no nosso maior rival. A identificação dele com o Flamengo poderia impossibilitar essa chegada e ele não estaria tão disposto assim a fechar com o Vasco. Eu entendo que é caso encerrado, não tem Davi Luiz no Vasco, essa história aí é uma ótima notícia para o vascaíno, para falar a verdade, né? Porque eu não queria um zagueiro aposentado no Vasco, um jogador fraquíssimo, não jogou absolutamente nada no nosso maior rival e não faz sentido algum o Vasco buscar essa contratação. O Vasco não pode medir esforço para trazer o Balbuena, que é um zagueiro muito melhor do que o Davi Luiz. O Davi Luiz já foi um zagueiro bom, mas hoje não é nada, cara. Um jogador aposentado, ex-jogador em atividade. Tem que ir jogar lá no showball, jogar lá o futsal, futebol profissional mesmo. Não vê sentido nele, a menos que ele vá parar aqui no Brasiliense, aqui em Brasília, né? No Brasiliense tem vaga. Mas no Vasco, cara, sinceramente, não vejo sentido algum, não consegui entender até hoje o motivo do Vasco ter demonstrado o mínimo interesse sequer nesse jogador, né? Infelizmente apareceu aí na lista aí de possibilidades, mas está totalmente descartado e o jogador não deverá ser reforço do Vasco. Além disso, tivemos atualizações quanto ao Joaquim Laveiga. O jogador deverá vir ao Brasil, já é aguardado na próxima semana para fechar com o Vasco. De acordo com a imprensa uruguaia, ele deverá acertar contrato com o Vasco de 3 temporadas e o jogador de 19 anos, muito promissor no futebol uruguaio, deverá ser novo reforço do Vasco. Ponta esquerda, a tendência é que ele chega para ser titular aí do time do Vasco. Uma posição muito carente no nosso elenco e o Vasco viu como uma ótima oportunidade de mercado a contratação desse jogador. Esperamos que ele não seja o novo Emerson Rodrigues ou tampouco o Jean Davi, né? Esperamos que ele seja um jogador que vai evoluir muito. Claro, no início o torcedor vai ter que ter paciência. Ser um jogador de 19 anos, estava atuando numa liga infinitamente mais fraca do que a Série B do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Uruguaio, na minha opinião, é mais fraco que a Série B. E certamente o Vasco vai ter que ter paciência, o torcedor vai ter que ter certa paciência com a adaptação desse jogador, mas se ele se adaptar rapidamente e mostrar futebol logo de cara, pode ser um grande fenômeno, um grande achado aí da diretoria do Vasco, né? Deixe nos comentários o que você acha da contratação do Joaquim Laveiga, que já é aguardado no Rio de Janeiro e deverá assinar contrato por 3 temporadas. A princípio, ele será o próximo nome a ser contratado, se juntará ao goleiro Daniel Fusato, também o Tietê, meio-campista, o zagueiro Lucas Freitas, o zagueiro Lucas Oliveira, e com a chegada desse uruguaio, ele vai se tornar o 5º reforço do Vasco para a temporada. Além do mais, o Vasco segue ainda monitorando o mercado, se fala bastante numa possibilidade de volta lá do Juan Batata, Juan Bezerra, né, que está jogando lá no futebol ucraniano. O Vasco teria demonstrado interesse no empréstimo desse jogador, que pertencia ao Vasco. O Vasco vendeu ele para o futebol ucraniano, ele se destacou por lá e o Vasco viu uma oportunidade de tentar, quem sabe, o empréstimo do jogador.
o Vasco poder ter uma porcentagem ainda dos direitos desse atleta, pode ter a vida facilitada de acordo com o portal Trivela, que trouxe essa informação, que apurou essa notícia, né? Jogador aí muito promissor, mas o Vasco não soube aproveitá-lo, né? O Ramon Dias era o técnico do Vasco na época que ele saiu do nosso clube, o jogador teve pouquíssimas oportunidades, se destacou por lá no futebol ucraniano, chamou a atenção de outros clubes da Europa e, claro, do próprio Vasco aí, que deseja, quem sabe, o seu retorno. Além dele, o outro ponto que o Vasco estaria interessado é o Wanderson lá do Internacional. Já é uma situação mais complicada, mas apesar de ser uma situação muito difícil, o Vasco hoje, de acordo com o Globo Esporte, estaria à frente nas negociações para fechar com esse atacante. Vamos aguardar aí se vamos ter um desfecho positivo. Quanto a essas contratações, seria um ótimo reforço, na minha opinião, trazer o Wanderson. Já estamos fechando aí com o La Vega e também, claro, o Balbuena, que na minha opinião chegaria para ser o xerifão ali na zaga. Deixe nos comentários o que você acha de todos esses nomes, quem você gostaria no Vasco, quem você não gostaria, e se tem algum outro nome aí, fora todos esses que eu mencionei, que você queria ver vestindo a nossa camisa. Ainda tem a situação do Juliano e do Guilherme, né? Uma situação que já deu uma esfriada, né, nos últimos dias, principalmente a do atacante Guilherme, está negociando com o Red Bull Bragantino. A do Juliano seria mais facilitada pelo fato do jogador estar livre no mercado e ter sido um pedido do Fábio Carille. Só que não sabemos se é do interesse do Vasco trazer mais um meio-campista veterano para se juntar a Coutinho e Paê. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal. Tamo junto, forte abraço.